Olá, turminha, tudo bem? Aqui é a Prof. Dani e hoje a gente vai ter aula de Geografia e História. O que a gente vai aprender? A gente vai ver as questões do meio rural e do meio urbano. Por que a Prof. juntou Geografia e História? Porque a temática de meio rural e meio urbano são estudadas tanto em Geografia quanto em História. Vamos lá, então? Primeiramente, a Prof. vai mostrar uma imagem para vocês. Olhando para essa imagem, vocês vão dizer: esse é o meio rural ou é o meio urbano? O que vocês acham? Então, esse é o meio rural. Por que esse é o meio rural? O meio rural tem características bem distintas. A primeira delas, a vegetação. Há bastante vegetação no meio rural. As ruas não são pavimentadas. O que isso significa? As ruas não são asfaltadas, gente. São ruas de terra, que provavelmente vai ter pedras para que quando ocorre a chuva não haja erosão e as pessoas consigam se locomover das suas casas para a cidade. O que mais há no meio rural? Sempre que a gente pensa, vem na nossa cabeça os animais, muito bem. E os animais, eles são importantes porque eles são responsáveis tanto pela produção de carne quanto dos derivados de leite, ovos, entre outros. O que mais há no meio rural? Claro, as pessoas que trabalham na produção agrícola. A produção agrícola geralmente é de grãos e também de alguns derivados dos nossos alimentos, como soja, milho, feijão, entre outros. Frutas, verduras, legumes. O meio rural ele é responsável pela produção de alimentos, como por exemplo carnes, leite, frutas, legumes e verduras, entre outros. Há outros alimentos produzidos no meio rural também. Um exemplo típico para a gente lembrar é as feirinhas. Vocês já foram numa feirinha com os pais e os avós de vocês? Acredito que sim, né? Há bastante feirinhas que são produtos que são produzidos no meio rural e que são vendidos aqui no meio urbano. Muitas vezes são os próprios produtores que vêm uma ou duas vezes por semana no meio rural vender os seus produtos. Ou a gente vai no mercado e compra os produtos do meio rural. Não é só carne e verdura, também tem as frutas, que a gente não pode esquecer, que são muito saudáveis e necessárias para o nosso dia a dia. Ok, pessoal? Então, o meio rural, ele tem características bem específicas e o maior ponto positivo do meio rural é a sua produção de alimentos, os quais nós que moramos na cidade dependemos exclusivamente. Claro que na cidade também poderia produzir alimentos, vocês poderiam me dizer: professora, eu moro na cidade e eu tenho uma produção de alimentos na minha casa, mas a gente tem em pequena quantidade. Muitas vezes não chega a ser suficiente nem para a nossa família, como é o caso de ter algumas verduras ou alguns legumes. Quem mora em prédio, em apartamento, é mais difícil ainda. Por isso, a maior produção de alimentos que abastece a cidade vem do meio rural. Ok, pessoal? Vamos dar continuidade? Vamos ver essa imagem agora. Olhando essa imagem aqui, é o meio rural ou o meio urbano? O meio urbano, é claro, né? Uma das características principais do meio urbano é o que, gente? É a substituição da vegetação pelas casas e pelos prédios, pelas lojas, pelo comércio. As cidades grandes têm muitos prédios. As cidades menores têm menos prédios, mas as ruas elas são pavimentadas. O que são pavimentadas? São ruas de asfalto para favorecer a locomoção de um lado para outro e também para que a gente seja capaz de se locomover mais rápido, devido à necessidade de transporte de uma região para outra.
Mesmo que vocês digam, professora, mas eu moro na cidade e a minha rua não tem asfalto. Esse é um dos nossos pontos negativos, os quais a gente vai ver para frente. Gente. Mesmo os grandes centros, as grandes cidades, nem todas as ruas são pavimentadas. O que mais há na cidade, além dos prédios, do comércio e das ruas? Vamos ver? Os veículos, né, pessoal? Que tem muitos veículos na cidade, que são responsáveis tanto pelo transporte de passageiros, quanto pelo transporte de cargas. Também há muito mais pessoas na cidade, gente. Por quê, gente? Porque muitas pessoas que moravam no interior, lá no início, migraram para as cidades em busca de emprego. Aí aconteceu o quê? Lá no interior ficaram menos pessoas trabalhando e aqui na cidade tem muitas pessoas trabalhando e algumas em busca de emprego. Por isso, um dos fatores negativos que a prof colocou das cidades também é esse acúmulo de pessoas, que acabou ocasionando o quê? Uma maior violência. Por isso, a necessidade de segurança pública em maior número na cidade do que no interior. O meio urbano, ou seja, as cidades, são responsáveis pela produção industrial e tecnológica, como, por exemplo, roupas, calçados, eletrônicos, carros, entre vários outros que a professora poderia citar aqui para vocês. Alguns exemplos que a prof colocou é a produção de vestuário, a produção de calçados, a produção de eletrônicos, né? Todos nós praticamente temos um celular e a gente está cada vez mais necessitando dele, ou seja, a gente não consegue ficar longe dele, né? Até mesmo com uma questão de poder estudar, de assistir uma videoaula, como também de conversar ou de falar com alguém que mora em outro local, ok? Então, gente, um resuminho. Tanto o meio rural quanto o meio urbano, eles precisam um do outro. Por que a gente necessita um do outro? Porque precisamos dos alimentos para sobreviver, mas também precisamos dos produtos que são fabricados no meio urbano. Por isso, todas as cidades possuem o meio rural e o meio urbano. Algumas cidades têm o meio rural maior e o meio urbano menor. Outras têm o meio urbano muito maior e o meio rural menor. Eles possuem qualidades e também alguns pontos negativos, que a prof já comentou com vocês. Aqui a professora citou alguns pontinhos negativos do meio rural. Ele tem pouca infraestrutura. O que seria pouca infraestrutura? Principalmente na questão das ruas, da pavimentação. As estradas, quando chove muito, elas ficam com muito barro e acabam ocasionando o quê? Uma dificuldade muito grande de locomoção de um lugar para outro. Também na questão das comunicações, da internet, no meio rural, nem todo o território ele funciona. Algumas regiões ainda não têm acesso à internet. Já o meio urbano também, mesmo sendo cidade, não tem todas as ruas com asfalto. Vocês concordam comigo? E quando chove, fica muito complicado. Também o meio urbano ele sofre com outros problemas, como enchentes, alagamentos e um dos piores problemas do meio urbano, a violência. O que seria violência? A falta de emprego que algumas pessoas acabam tendo que fazer de algumas questões que não deveriam, ou seja, agindo de má fé, como a gente fala. A violência quando acaba ocasionando roubo, violência física, violência moral, que é quando a gente acaba por ter melhores condições um do que o outro, acabam explorando as outras pessoas em questão de emprego. Então, o meio urbano, um dos piores desses pontos negativos é a violência.
O que vocês vão fazer de atividade para a prof? Vocês vão conversar com os pais e com os avós de vocês e vocês vão escrever para a professora os pontos positivos e os pontos negativos do bairro onde vocês moram. Aqui vocês vão colocar para a professora um exemplo. Se o bairro que vocês moram, a rua tem asfalto, esse é um ponto positivo, ok? Se não tem asfalto, vocês colocam como um ponto negativo. A iluminação pública. A rua que vocês moram possui iluminação pública? Se sim, vocês põem um ponto positivo. Se não, é um ponto negativo. Outro ponto positivo e negativo que vocês podem colocar para a prof é a questão do transporte. Aonde vocês moram, existe transporte público, existe ônibus, linha de ônibus? Ela é de fácil acesso, ela não é de fácil acesso? A rua que vocês moram tem muita violência ou não tem violência? A rua que vocês moram vocês podem colocar, vocês podem passear, vocês podem andar, ou vocês não podem sair. São os pontos que vocês podem colocar, positivo e negativo, mas sempre pensando na rua que vocês moram e no bairro de vocês, ok? Mais uma questãozinha que a prof vai colocar para vocês fazerem é o que podemos fazer para deixar o nosso bairro e a nossa cidade melhor. Quais são as atitudes que a gente pode ter? Aqui vocês podem conversar com os pais de vocês ou avós e colocar para a professora assim. Um exemplo, não jogar lixo no chão, evitar principalmente jogar o lixo nos rios, porque isso acaba fazendo com que ocorram enchentes, tratar bem as pessoas, para que se eu trato bem as pessoas, provavelmente elas também vão me tratar bem, e assim por diante. Ok, pessoal? Então, essa é a atividade de vocês de hoje. A gente está abordando a disciplina de Geografia e História, porque as duas estudam no meio rural, e duas atividades para vocês fazerem. Qualquer dúvida que vocês tenham, qualquer questionamento, eu não entendi isso, prof, eu não entendi essa pergunta, ou não sei como responder essa, entre em contato com a prof, que a prof ajuda vocês, tá bom, gente? Beijo para todos e um bom feriado na quarta-feira. Até quinta-feira, nossa próxima aula.